Graça e paz, amados, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de reflexão e intimidade com Deus. Hoje é quinta-feira e já sabe, começa agora o seu momento devocional. Graça e paz, saudações a todos, aqui é o vosso amado irmão Walter Ngunza para mais um momento de meditação da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos partilhar com os amados, com todos que nos acompanham, o texto de Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19 e tem como tema coisas que Deus aborrece. Antes de darmos sequência e lermos o texto, gostava de levar os amados e todos que nos acompanham em oração a Deus. Oremos. Amado e bom Deus, louvado seja o teu nome. Deus eterno e Pai, nós nos submetemos à tua vontade para que aqueles que não te conhecem, alcançam a tua graça e misericórdia por intermédio da tua palavra. Papai dos céus, nesta hora nós queremos nos render aos teus pés e nos dispormos para servirmos de canal para que vidas ouçam a tua mensagem e sejam confrontados com o poder da tua palavra. Pai amado, usa-me como instrumento em tuas mãos e abençoa todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir a tua palavra. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e demais que nos acompanham, hoje nós gostaríamos de partilhar o texto de Provérbios capítulo 6, como já dissemos, do versículo 16 ao 19, que passaremos a ler. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª coisa a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal e o que semeia contenda entre irmãos. Amados, este texto de Provérbios mostra-nos a atitude ou mostra-nos aquilo que de facto o Senhor condena no meio do seu povo. O livro de Provérbios, como sabemos, é um livro cuja autoria é apontada a rei Salomão, que é considerado pregador, um homem sábio, como sabemos pela história das Escrituras, que Salomão é aquele rei que o Senhor o agraciou com bastante sabedoria e não só, riqueza também. O pregador Salomão, aqui, depois de experiências de vida, neste texto do capítulo 16, Salomão traz um conjunto de advertências para o povo, para a igreja do Senhor. Ele começa a fazer advertência com relação àquelas pessoas que no meio da comunidade serviam de fiadores para os outros. Como sabemos, a figura do fiador é aquele que confere alguma garantia quando nós nos propusemos a comprar algo e não temos como pagar a totalidade do preço. E alguém como fiador vem e coloca-se à disposição de poder suprir caso o comprador não puder pagar. E ele adverte porque muitos não eram honestos no seio da sociedade, no seio da comunidade, com relação a esse compromisso de ser fiador. Eles punham-se como fiadores, mas no fim das contas acabavam também demarcando-se da sua responsabilidade. Então o Salomão, ele repreende essa atitude no meio da comunidade. Ele repreende ainda aquelas pessoas que tinham maldade, que toda hora, volta e meia, eles praticavam o mal. É assim que nós vemos nos textos anteriores, ele
dizer no versículo 12: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca e acena com os olhos, arranca com os pés e faz sinais com dedos. Então, o homem de Belial, aqui era uma expressão que se usava para aquelas pessoas que eram perversas no meio da comunidade, a toda hora praticavam o mal, eram pessoas egoístas que só pensavam nelas. Então é trazida essa figura aqui de homem de Belial, que na verdade também é uma expressão que se usava para o próprio diabo, era uma maneira de colocar essas pessoas ao pé daquilo que é repugnante, aquilo que Deus reprova. Por isso eram comparados também com a pessoa do próprio diabo. Aqui nos versículos 16, uma espécie de conclusão dessas advertências que Salomão faz nos versículos anteriores. Ele começa a dizer que existem 6 coisas que Deus aborrece, e ele fala, a primeira coisa são olhos altivos. Salomão condena aquelas pessoas que eles têm olhos altivos. O que seria olhos altivos? Pessoas que olhavam para o mal, pessoas que tinham visão, olhavam para aquilo que Deus aborrecia, desejavam coisas que não eram suas, olhavam com indecência e desejavam toda sorte do mal para as suas vidas. Salomão vem dizendo que Deus aborrece estas pessoas que direcionam sua atenção só para as coisas más. E ele chama a atenção num segundo ponto e fala da língua mentirosa. A palavra do Senhor nos ensina que o diabo é o pai da mentira. Então, a mentira é uma das coisas que Deus aborrece, porque Deus é a verdade. Assim como Jesus afirma: eu sou o caminho e a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus sempre se apresentou como a verdade. E o contrário, o oposto de Deus, é relacionado a Satanás, que é a mentira. Por isso a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Salomão repreende no seio da igreja, no seio do povo, aqueles que se ocupam da mentira, aqueles que a toda hora mentem os outros, manipulam os outros. Então Salomão mostra que Deus aborrece esta atitude, este comportamento. Um terceiro ponto que Salomão traz aqui é mãos que derramam sangue inocente. Deus sempre condenou aqueles que se dedicavam a derramar sangue inocente. Quem seria o inocente aqui? Aquele que sem causa alguma conhecer a morte por conta de outrem, que por egoísmo ou qualquer outra situação o tirar a vida. Deus condena essa atitude. Nós sabemos que na história do povo de Deus, lá no Velho Testamento, havia, vamos assim considerar, a pena de morte. Era admissível no seio da comunidade, do povo de Deus. Quando as pessoas eram perversas, praticavam males hediondos, eles eram condenados à pena de morte, eram apedrejados até a morte. Mas uma espécie de freio, o Senhor está a dizer que Ele condena aqueles que derramam sangue inocente. Para alguém ir a esta condenação, era necessário examinar aquilo que ele era acusado, de que ele era acusado. Não podíamos ouvir só alguém, não, fulano fez, e pegava-se ele, condena-se à morte. Não, o Senhor está a dizer, ele aborrece aquele que derrama sangue inocente. Se por alguma razão, por uma situação qualquer, alguém conhecer a morte de forma inocente, estes que praticarem esse mal serão julgados, serão condenados pelo Senhor. Então, por isso, o Salomão está a mostrar aqui que, não obstante haver pena de morte no meio do povo, nós tínhamos de ter cuidado para não levar qualquer pessoa à morte. Há histórias de pessoas que morreram inocentemente, que foram para a morte, para a condenação, de forma inocente. Então, essa é uma chamada de atenção para que nós examinemos antes, quando
tivermos que falar contra alguém, aqui a palavra fala de derramar sangue inocente, mas para além de derramar sangue inocente, nós podemos aplicar isso para alguém que paga por algo que não fez, por exemplo. Se você inventar uma história de alguém, que alguém fez algo, e essa pessoa ser condenado por conta dessa acusação que fizeres, e quando se vier provar, ele não era culpado do que foi acusado, o Senhor vai requerer de ti o sofrimento que você causou àquela pessoa. Então a igreja do Senhor é chamada a ter prudência, a ter cuidado, principalmente quando nós tivermos que falar contra o outro. Outro ponto que o pregador traz aqui é o coração que trama projetos iníquos. Este ponto assemelha-se a esta coisa de coração que trama projeto iníquo. Ele se assemelha à questão de derramar sangue inocente, de proferir falsas testemunhas, conforme diz o ponto 5º, pés que se apressam a correr para o mal, e o ponto 6º, testemunha falsa que prefere mentiras. Estão ligados esses pontos. O 6º, o 4º e o 3º, eles estão ligados. Deus condena aqueles que mentem, aqueles que, mesmo sem certeza, acusam o seu irmão, acusam o seu próximo. Num mundo como o nosso hoje, de muita individualidade, muito egoísmo, nós encontramos desafios do gênero em vários lugares. Em casa, no seio da família, há irmãos que proferem mentiras contra o outro irmão, que proferem falsos testemunhos contra o irmão, pessoas no seio da família se acusando. Quando vamos para a sociedade, por exemplo, para os empregos, as pessoas acusam-se umas às outras, querendo tirar vantagem disso. O Senhor está a dizer que Ele aborrece estas coisas. Então, aqui nós chamamos a atenção ao amado irmão, a todos que nos acompanham. Precisamos ter em conta que Deus aborrece estes comportamentos. Conforme diz o texto, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. A 7ª a sua alma abomina. Deus se aborrece de pessoas que procedem de forma mentirosa, que proferem falsos testemunhos. E a 7ª, como diz aqui, é aquele que semeia contendas entre irmãos. O Senhor nos fez para vivermos em comunhão. Como nós sabemos, o homem é um ser gregário, o homem precisa do outro para viver. Nós somos feitos para viver em comunidade, não de forma isolada. Como vamos poder viver em comunidade se tiver alguém que volta e meia semeia contenda no seio da comunidade? É impossível viver em harmonia com o próximo quando alguém se ocupa de criar calúnia, inventar calúnias, contenda no seio do povo. Deus condena esse comportamento. Então, minha amada, meu amado, e todos os que nos acompanham, temos de ter em conta que Deus aborrece estes comportamentos. Deus ama ver o povo, o seu povo, a igreja, na harmonia, na paz, na comunhão, porque unidos em harmonia, nós somos mais fortes para enfrentarmos as dificuldades da vida. E contrário a estes comportamentos, nós podemos olhar atitudes que realmente Deus pontua, que realmente Deus ama e deseja ver no seio da igreja, no seio da comunidade. Vou pedir aos irmãos para abrirmos o texto de Gálatas, capítulo 5, nós podemos ver aqui, a partir do versículo 22, o que diz a palavra: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, minha amada, meu amado, e todos que nos ouvem, nós precisamos substituir estas coisas que Deus aborrece por estas outras que Deus privilegia, que Deus ama, que Deus deseja ver no seio do seu povo, no seio da comunidade, na vida do crente. O crente deve se preocupar em produzir
frutos de arrependimentos, frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria. Deus nos ama e a Bíblia nos recomenda que devemos amar o nosso próximo assim como Deus nos ama, assim como nós amamos a Deus. Este é o comportamento que Deus espera de você, que Deus espera de mim. Deus espera que nós tenhamos uma jornada cristã e não só com alegria. Nós, se tivermos o dia a dia de alegria, mais facilmente vamos conseguir contornar as adversidades da vida. Deus deseja que os seus filhos, que a igreja, que a sociedade andem na paz. Deus é o Deus de paz. E Ele deseja que os homens vivam em harmonia, em paz, que haja longanimidade, que haja benignidade, haja bondade, haja fidelidade. Quanta infidelidade há hoje no nosso seio, no seio da igreja, no seio da comunidade, em todo lugar onde a gente há infidelidade. E Deus detesta, Deus não ama estas coisas. Deus quer que os seus filhos andem na fidelidade, que haja mansidão, que tratemos os outros com mansidão. Nós devemos ter em conta que cada um é uma criatura de Deus, e aqueles que creem no Senhor, mais do que criaturas, são servos de Deus, são filhos de Deus. Então precisamos tratar as pessoas com mansidão, com carinho, e devemos ter domínio próprio para substituir todas aquelas práticas que Deus não ama, que Deus aborrece. Nós também devemos ter domínio próprio. Quantas vezes somos desafiados na vida por uma ou outra situação e que nós às vezes perdemos a cabeça. Quantas vezes nos sentimos injustiçados e às vezes perdemos a cabeça. O Senhor chama-nos a atenção que devemos produzir frutos do arrependimento, frutos do Espírito Santo, e um deles é domínio próprio. Independentemente do que estejas a passar, independentemente da situação que sobrevier na sua vida, você precisa ter domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Deus libera para aqueles que buscam a Ele. Meu amado, nós queremos dizer que precisamos ter em conta aquilo que Deus aborrece, no sentido de não praticar nada daquilo que Deus aborrece. E antes, pelo contrário, olharmos para os frutos do Espírito Santo, para os frutos do arrependimento, e cultivarmos cada um deles em nossa vida. Assim nós teremos uma jornada que agrade a Deus. Assim nós vamos glorificar o Senhor no nosso dia a dia e teremos um dia a dia melhor junto dos nossos irmãos, junto dos nossos colegas e de todos que estiverem à nossa volta. Na verdade, é para isso que o Senhor nos chama, para nós o adorar, para nós andarmos em santidade, para nós andarmos em comunhão com o próximo e não pensar naquilo que prejudica o teu próximo. Meu amado, minha amada e todos que nos acompanham, esta é a palavra do Senhor para nós nesta manhã, nesta tarde, neste dia, independentemente da hora que o amado tiver acesso a esta mensagem. Coisas que Deus aborrece. Tenha atenção para não cair em nenhuma destas práticas e que com a tua vida possas glorificar ao Senhor, e Deus nos abençoe a sua palavra. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um momento devocional. Que o seu coração tenha sido uma terra fértil em que a palavra possa florir. Já sabe, encontramos-nos na próxima quinta-feira às 20 horas aqui no YouTube da Segunda Igreja Batista do Morro Bento. Mas antes de nos irmos embora, não se esqueça de subscrever o nosso canal, ativar o sino de notificações e seguir as nossas redes sociais, Segunda Igreja Batista do Morro Bento. Até lá, paz do Senhor.